cedo comentei que o PT acionou a PGR contra os deputados que fizeram um motim na Câmara dos Deputados na semana passada. Essa representação está apontando o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E tem também aquela lista com o nome de 14 parlamentares que foi encaminhada pelo presidente da Câmara, o Hugo Mota, pedindo a suspensão dos mandatos desses parlamentares. Então, a gente tem a lista completa aqui na tela desses 14 parlamentares. E eu já começo chamando o Cacai aqui para conversar com a gente nessa segunda-feira. Cacai, boa noite. Uma dúvida que me surgiu quando a gente falava sobre esses parlamentares é se eles podem ter algum tipo de pena diferente, levando em consideração quem se envolveu mais, quem foi mais atuante nesse motim. Oi, Gabi, Chico, Rodrigo, uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. É claro que pode, é assim que funciona qualquer tipo de procedimentos, um cunho criminal. Você tem um fundo criminal, você tem que apurar a responsabilidade. A minha tristeza, Gabi, e a minha preocupação é que esse ato de início do processo ele poderia ter se dado e deveria ter se dado com um ato da direção da Câmara já diretamente, para poder fazer a apuração. Eu acho que houve uma humilhação por parte, evidentemente, o Hugo Mota foi terrível para ele, no início da sua gestão acontecer um ato desse, e penso que ele deveria ter sido mais duro. Ao mandar para o corregedor e fazer esse caminho, eu diria, tradicional, isso é um certo acomodamento. Olha, a gente conhece como é que funciona. Eu advogo aqui há 40 anos, já advoguei para muitos senadores e deputados e sei como é que funciona isso. O tempo é favorável para quem está sendo investigado. Então, assim, você tem 5 ou 6 que deveriam ter sido punidos imediatamente. Assim. Eu sou contra as punições sumárias, mas existe a previsão. Teve um deputado que proibiu com o pé a chegada do presidente da Câmara, do Hugo Mota. É algo espantoso, é algo inacreditável isso. Você tem um que se negou a sair da mesa e agora diz que é autista. Então, assim, tem uns 5 ou 6 deputados que deveriam ter tido uma punição imediata, exemplar, para que começasse a discussão. Aí depois você ia discutir. Você tem todo... Gente, hoje está tudo filmado. Qual a participação que o fulano teve? Vai mostrar qual é que teve. O problema é que com a demora, manda para o corregedor vai tomar providência. Eu tenho muita preocupação disso não chegar a nada, é a desmoralização. Não é só da Câmara, não. A Câmara já está desmoralizada há muito tempo. Mas do deputado que acabou de assumir a presidência, que é novo. Já foi muito ruim para o Hugo o fato de que eles procuraram o Arthur. Eu até tinha mandado uma mensagem para o Arthur. Arthur, onde você está? Entendeu? Porque a gente sabe a força do Arthur Lira no Congresso. Agora, para o presidente, a reunião ter sido no gabinete do Arthur Lira já é complicado. Então, assim, veja bem, o que nós temos que cobrar? Nós temos que cobrar, Rodrigo, uma ação que seja a mais pronta possível. Porque se você entrar no ritmo normal, acabou. Não vai ter nada. Não vai ter absolutamente nada. Tem 5 ou 6 ali que mereciam, repito, eu como advogado sou sempre refratário a soluções sumárias. Mas existe a previsão. Tanto é que no dia, eu me lembro, eu conversei com vários deputados, me ligaram, senadores me ligaram, eu falei, gente, aí não tem muita saída. Você tem um cara que bota o pé na frente do Hugo. Foi uma coisa... Foi o Zé Trovão, né? Nós vimos. Foi o Zé Trovão. O Zé Trovão. Chapéu, O Hugo chegando para sentar, ele teve que voltar. Então, assim, gente, ou nós temos um pingo de volta de normalidade democrática. Nós estamos falando tudo isso no momento... Olha esse cidadão, não sei nem quem é. O tanto que ele está vibrando com o que está acontecendo. Quer dizer, a desmoralização incentiva esses atos que são atos bárbaros. Então, eu tenho preocupação. Eu acho que, por tudo que eu falei hoje, conversei e tal, o rito começou agora e esse rito é contrário à hipótese
de ter solução. Espero que tenha. Acho que, assim, vocês viram, todos nós vimos, muita gente que está há tanto tempo cobrindo o Congresso Nacional. Isso nunca aconteceu dessa forma. É a efetivação da força bruta mesmo. Então, imagina, se tem um Ulisses Guimarães sentado naquela cadeira. Mas, entendeu? Então, assim, eu gosto do Hugo Mota, acho que ele é novo, apoio ele por uma série de questões, mas eu acho que aí faltou pulso. Faltou pulso e o pulso tem que vir agora, porque se deixar esse processo pegar um caminho do corporativismo, não vai dar em nada e é, mais uma vez, a desmoralização da Câmara dos Deputados. O Cacá, você ia perguntar? Não, eu ia só dizer que assim, existem dois caminhos acontecendo, né? Tem a punição interna, e essa é o que o Cacá falou. Bom, isso daí poderia ter... Aliás, chegou a ser aventado que iriam suspender naquele dia mesmo, né? A Heloísa Vilela mais cedo falava aqui que isso circulou lá, que se não houvesse o acordo intermediado pelo Arthur Lira, no próprio dia poderia ter vindo uma punição, suspensão, pelo menos por uns 4 ou 5. Mas como não veio, ele optou por esse caminho que foi desmoralizante para ele, Hugo Mota, no entendimento de muita gente, eu também acredito. Agora você tem ou o caminho da punição interna, com todos os trâmites, e o Cacá diz, pô, isso aí pode entrar numa normalidade que leva a punição nenhuma, mas por isso que é importante o encaminhamento para a PGR. Eu não sei se ficou claro para todo mundo. Você tem o caminho interno e o caminho externo, não é isso, Cacá? A PGR está com tantas atribuições nesse momento, não sei se vai querer assumir mais uma, né? Denunciar deputado, pedir afastamento de deputado, mas enfim, é importante que haja... Diga. Eu falei com o Lindenberg esse final de semana 2 vezes sobre alguns outros assuntos. Eu tenho dúvida, eu estou falando como advogado, como cidadão não posso, evidentemente, me despir da minha condição de cidadão. Mas eu acho que você falar que aquelas ações foram enquadradas na abolição violenta do Estado de Direito é muito. É muito. Nós não podemos banalizar um crime tão grave. Veja bem, é difícil. Eu sei que eu vou ser criticado pelos meus amigos que estão me ouvindo. Mas a coerência, eu sou um cara coerente, até chato às vezes. Nós estamos lidando com a condenação de um presidente da República por abolição violenta do Estado de Direito. O Bolsonaro pode pegar agora, eu já falei para vocês sobre isso, dia 13 termina o prazo das alegações finais, o ministro Alexandre pode pedir até o final do mês pauta. Ou seja, começo de setembro ele pode estar sendo condenado a pena de 40 anos. Nós não podemos passar agora a imputar a abolição violenta do Estado de Direito a todos os atos. Foi grave aquele ato? Foi. É equiparável a abolição violenta do Estado de Direito? Não é. No meu ponto de vista. Assim, vamos botar a bola no chão, gente. Vamos jogar o jogo democrático, entendeu, Gabi? Nós não podemos agora, assim, você tem um ato grave que se enquadra a uma tentativa de burlar o regimento da Câmara, de falar que, não, nós estamos exercendo o direito de obstrução. Não, obstrução é outra coisa. Isso. Obstrução, nós estamos acostumados que é obstrução no dia a dia. Aquilo aí foi uma obstrução violenta, vamos chamar assim. Uma obstrução violenta. Mas daí a pegar o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, gente, não dá. Porque, assim, ou nós reservamos esses crimes, Chico, aos extremos que merecem penas que são realmente compatíveis com a violência do ato em si, que é contra a democracia. Aquele grupelho lá atentou contra a rigidez da Câmara, atentou contra o Estado Democrático de Direito, neste ponto aqui, ó. Nós não podemos agora... Eu fico muito contrariado, assim, eu sei que eu vou ser criticado, não tem problema nenhum. Não é possível que você comece a colocar tudo com a mesma gravidade, porque senão você perde a autoridade. Eu tenho autoridade de vir aqui, nesse grupo que eu passei a respeitar tanto, e dizer o seguinte: Bolsonaro vai ser condenado a 40 anos, porque ele é chefe de organização criminosa, miliciana, armada, que tentou abolir o Estado Democrático de Direito.
Ele, 2 generais, 2 ex-ministros da Justiça e da Marinha e mais pessoas gabaritadas. Agora, se você passa a achar que esse ato, que é um ato irresponsável contra o regimento da Câmara, também é contra a abolição do Estado Democrático de Direito, opa, não dá. Nós não podemos banalizar o direito penal. Eu sei que muitos colegas vão estar contra o que eu estou falando, mas eu tenho a obrigação de ser coerente e de explicar para vocês a gravidade que é você falar na abolição do Estado Democrático de Direito. Como é que eu posso estar defendendo uma pena para o Bolsonaro de 35 anos de idade e estar defendendo que o Trovão, por ter botado a perna ali, cometeu o mesmo crime? Não cometeu. Sim, sim. Ele merece ser suspenso ou até cassado o mandato. Eu acho que o ato que ele fez de impedir que o Hugo chegasse lá é de uma gravidade extrema, dentro do limite estrito daquilo que está. Nós não podemos começar agora a achar que tudo, Gabi, que tudo está enquadrado na abolição da democracia. É a abolição da democracia? Meu discurso é, se eu fosse deputado, eu ia para a tribuna e ia falar, estão tentando aferir a democracia e tal e tal. Daí, a enquadrar tecnicamente, juridicamente, é outra coisa. Cacai, aproveitando que você comparou aí a gravidade dos 2 acontecimentos, no final de semana agora, o jornalista Hélio Gaspari publicou na sua coluna, que circula na Folha e no Globo, Verdade. A possibilidade do ministro Fux pedir vistas, o que levaria, segundo o Hélio Gaspari, o caso para 2026, o ano fatídico das eleições. Você que tem acertado todos os cálculos, como é que você vê essa projeção do Gaspari? Muito pouco provável que tenha algum contato com a realidade. Eu vou te dizer o seguinte, Chico. O ministro, todos, qualquer um, tem o direito de pedir vista. Isso é um direito regimental. Nós estamos lidando com um caso que está expondo o Poder Judiciário ao extremo. Nós temos 8 ministros que estão sendo penalizados por uma ação arbitrária, absurda dos Estados Unidos. Nós estamos sofrendo um momento de extrema gravidade, onde você tem um deputado que deveria estar já com prisão preventiva decretada, que está nos Estados Unidos atentando contra o Estado brasileiro. Então, assim, para nós, que somos pessoas que estamos acompanhando no dia a dia esse processo, a coisa mais importante é julgar. Julgar. Eu tenho dito isso tem alguns meses. Nós só conseguiremos, na minha visão, pacificar o país quando esse processo estiver julgado, transitado em julgado, quem estiver preso está preso, quem não tiver sido absolvido está absolvido e o processo segue. Eu duvido que o ministro Fux vai expor a casa que ele está sentado há tantos anos, que ele já foi presidente, a um risco enorme, inclusive de desmoralização e reprimendas internacionais, com um pedido de vista. Um pedido de vista agora representaria... O processo, em regra, sempre tem a hipótese de um pedido de vista. Tem dúvida, quer se aprofundar. O ministro Fux já disse que quer aprofundar na questão da delação do Mauro Cid. Está tendo um tempo enorme para estudar isso. Está tudo disposto, está tudo posto. Um pedido de vista agora significaria uma exposição enorme da Casa do Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito. Por mais que eu acho que o ministro Fux pode vir e dizer assim, eu vou votar para invalidar a delação do Mauro Cid. É um direito dele, é assim que funciona o direito. Eu estou acostumado, gente, eu sou advogado na vida. Todo dia eu vejo posições que eu discordo, que eu concordo e tal. Agora, pedir vista num processo como esse, que o Supremo Tribunal está com as vísceras expostas. Nós temos 8 ministros proibidos de entrar nos Estados Unidos por causa de uma situação irracional de um autocrata presidente dos Estados Unidos. Será que existe alguma hipótese, na minha visão não existe, do ministro Fux
aprofundar essa crise, porque se ele pedir vista, especialmente se demorar um tempo específico, esse processo continuará rondando sobre todas as cabeças e aí vai fortalecer a ultradireita, vai fortalecer Eduardo Bolsonaro, vai fortalecer esse grupo que quer impor mais penalidades aos ministros. Eu me nego a acreditar, eu sou advogado na corte há mais tempo do que o ministro Fux. Quando o ministro Fux foi nomeado, eu já era advogado lá. Posso discordar dele aqui, posso concordar ali, isso é uma outra história, faz parte do jogo democrático. Mas um pedido de vista agora seria uma exposição enorme do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, dos colegas dele, que estão sofrendo sanções gravíssimas, gravíssimas. Eu converso com o ministro do Supremo e sei o tanto que isso é desagradável. Então, assim, eu, sinceramente, não acredito que exista nenhum ambiente para que o processo seja interrompido com pedido de vista. Cacai, que importante essa sua avaliação aqui. O Cacai, como disse o Chico Sá, que tem acertado nas previsões e pela experiência que tem, né? A gente também espera, Cacai. E eu quero aproveitar, eu sei que a gente tem só mais um minutinho aqui, mas porque a defesa da Carla Zambelli está se articulando para tentar apresentar a novos laudos médicos para tentar fazer com que ela consiga escapar da prisão, pelo menos temporariamente. Nessa quarta-feira tem uma nova audiência que deve acontecer e a defesa quer demonstrar a fragilidade da Carla Zambelli. Ela tem uma síndrome rara que causa frouxidão nos músculos, nas articulações, e a Zambelli está tendo acesso aos medicamentos nesse momento, na prisão, lá na Itália. Só que o que a defesa quer com isso é que ela guarde esse processo de extradição aqui para o Brasil, fora da cadeia. Então, queria entender a probabilidade de eles conseguirem ter sucesso, né, apresentando esse pedido. Gabi, antigamente existia uma determinação na lei brasileira que a espera da extradição era obrigatoriamente uma pessoa presa. Eu sempre me insurgi contra isso. Eu acho que se a pessoa não representa risco à sociedade, de alguma forma, ela deve responder em liberdade. Eu não posso negar toda a minha visão garantista da vida inteira. Eu já defendi várias pessoas em processo de extradição e sempre defendi que deveriam responder ou em liberdade ou em prisão domiciliar. Eu não sei qual é o grau de fragilidade de saúde física da Carla Zambelli. De saúde mental, eu acho que posso avaliar pelo que ela faz. Ela parece ter uma série de fragilidades nessa área. Então, assim, eu já advoguei na Itália, eu já advoguei em pedido de extradição na Itália. Eu tenho obrigação de dizer para quem está nos ouvindo que se ela tiver condições de ficar sem oferecer nenhum risco, especialmente oferecendo condições de estar na prisão domiciliar, é a regra, gente. A prisão é a última rácio. Só pode existir, Rodrigo, quando for absolutamente impossível de evitar. A prisão na Itália, as condições, eu conversei com 2 italianos esse final de semana, as condições lá são muito parecidas com as brasileiras, são prisões medievais. Então, assim, eu não conheço o caso dela especificamente. Não espantaria se ela tiver uma doença grave e tal, e mostrar que deve ficar em casa com tratamento, que ela responda em casa. O que as pessoas não entendem, e aí eu entendo plenamente as pessoas não entenderem, é que eu sou advogado. A prisão, ainda que domiciliar, é uma prisão, é um constrangimento. Ela está numa cadeia que dizem que é terrível. Se ela tiver condições de provar que tem necessidade, Chico, eu posso ser criticado pelas pessoas que eu gosto, mas eu não serei incoerente. Eu não acho que o fato de ser a Carla Zambelli, essa figura execrável, que fez expressões execráveis, que nos ajudou, de certa forma, naquele final de campanha ali, ela acabou ajudando a nossa eleição e tal.
Mas se ela tiver condições de ter uma prisão domiciliar, ela deve ter. Olha, o que eu estou dizendo aqui vai ter repercussão daqui a pouco, porque o Bolsonaro vai ser condenado a 40 anos, vai discutir a hipótese de prisão domiciliar. Eu vou estar aqui com vocês defendendo aquilo que ninguém vai gostar que eu defenda. Mas la vie, c'est pas un grand fleuve tranquille. Nós temos que ser coerentes para fazer o enfrentamento da vida, entendeu? Eu não conheço o estado de saúde dela, nem nunca vi falar nessa síndrome e tal, mas se ela... o que eu soube, falei com advogados italianos, que eu já advoguei na Itália mais de uma vez, é que a prisão que ela está é muito dura. É muito dura. Então, assim, se ela não tem condições de enfrentar a prisão, ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém merece uma prisão como que existe no Brasil, como existe na Itália. Mas os requisitos são rigorosos. Eu não torço... Eu torcia para ela responder ao que ela está respondendo, por tudo que ela fez. A partir daí, a análise da prisão domiciliar vai depender do estado de saúde dela, do que ela comprovar. Eu não serei leviano para fazer simplesmente uma visão contrária à prisão. Até porque eu sou contra a prisão. Em regra, para mim, a prisão é a última raça mesmo, é só quando não tem mais jeito. Perfeito, Cacai. Obrigada demais. Bom ter você aqui com a gente nessa segunda-feira, querido. Um abraço. Obrigado, Cacai.